Flamengo nos últimos 2 anos conseguiu arrecadar recursos para construir seu próprio estádio, mas acabou desistindo. Então agora já está com o Maracanã interditado e o problema está aí. Pedro recebe proposta milionária aí do Zenit e pode deixar no Flamengo a qualquer momento. Tudo isso e muito mais a gente vai estar interagindo agora nesse vídeo. Já peço a você aí que deixe o seu like, curte, comente, compartilha, se inscreva, dê essa força pro canal aí. Frazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Subiu o like? Curte aí, se inscreveu? Tamo junto. Então, o Flamengo, há 2 anos atrás, começou com essa ideia de construir seu próprio estádio. Inclusive, com o governo federal, né, na época o outro governo, o Flamengo conseguiu a liberação de um terreno, né, que era do governo federal, no estado do Rio de Janeiro. E esse governo, o governo liberou, claro, o Flamengo ia pagar por ele. E o Flamengo ali conseguiria construir o seu estádio. Um estádio que seria o mais moderno do país, caberia até 80 mil pessoas. Ou seja, né, o Flamengo conseguiu toda a infraestrutura, né, conseguiu os engenheiros e tal, fez os cálculos, ficaria em 2 bilhões, mais ou menos, né? Isso aí foi orçado em 2 bilhões. Porém, o Flamengo não prosseguiu aí. Achou que não era viável no momento e ficou enrolando. Né? Conseguiu ali parcerias, né? Vários patrocinadores dispostos a ajudar. Pagaria esses 2 bilhões, construir esse mega estádio do Flamengo, que é um sonho antigo. E o Flamengo ia passar a ser autossuficiente, independente, né? Não precisar mais de Maracanã, de mais nada. Mas aí, o que acontece? O Flamengo e o Fluminense, eles já há 4 anos, eles têm ali, como que fala mesmo? Eles são administradores do Maracanã, né? Eles ganharam lá na concorrência e administram o Maracanã. Ganharam a licitação e tem o direito de administrar e coisa tal, e vem fazendo isso. Só que no Maracanã tem shows, tem outros eventos, tem as partidas de futebol e tem também o Vasco que fica toda hora aí perturbando, querendo jogar lá. Moralmente dizendo, ele não deveria fazer isso. Legalmente, sim, porque o estádio é do Estado. Então o Vasco pode fazer isso. Ele pode querer jogar lá e isso, né, como eu disse, legalmente é possível, tá tudo certo. Só que moralmente não, porque o Flamengo é o que gasta mais dinheiro. O Flamengo gasta na faixa de 50 mil partidas no Maracanã. O Fluminense gasta na faixa de 10 mil. O Flamengo arca com a maior parte. E o Vasco não arca com nada. Então é como se você alugasse uma casa e estivesse morando lá, e quando o seu vizinho quisesse, ele ia lá e quisesse dentro da sua casa e ficasse por isso mesmo. Só que no caso do Maracanã é permitido porque é do Estado, né? Então patrimônio estadual, coisa e tal, e ele vem usufruindo dessa cláusula aí. A justiça permite, ele vai e usa. E aí no último final de semana tivemos 3 partidas, né? Uma do Fluminense no sábado, uma do Vasco no domingo de manhã e o Flamengo no domingo à tarde. O que aconteceu? O estado do gramado, que era ruim, piorou, né? Agora está quase que insustentável. Inclusive a CBF está avaliando aí, né, junto com a Conmebol, coisa e tal, até aplicar uma multa ao Flamengo e ao Fluminense pelo mau uso do estádio. Porque o gramado não está em condição de oferecer uma boa partida, não está dando condições legais de segurança para a saúde íntegra dos jogadores. Então, com isso, o Flamengo mais o Fluminense pode ser multado aí. Você vê ao que ponto que chegou. Tudo isso porque o Flamengo, que tem condições hoje de construir um estádio e tem parceria para construir, não constrói, fica enrolando. Então o que você acha? É hora ou não é do Flamengo construir seu próprio estádio? Eu acho que sim. Até passou da hora, na verdade, né? Um clube do tamanho do Flamengo não ter um estádio é mais que vergonhoso. Mas, agora você imagina, o Flamengo sem estádio já conquistou tanta coisa. Imagina com seu próprio estádio. Poderia alcançar, né, outros patamares, né? Estilo Bruno Henrique. Mas agora vamos falar do Pedro. Que Pedro está insatisfeito no Flamengo
Isso aí, né, não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe disso. Ele mesmo já falou por mais de uma vez. E agora a gente está sabendo aí, né, notícia de primeira mão, que ele tem uma proposta do Zenit. O Zenit tinha entrado em contato com o seu staff e eles chegaram a um acordo aí, né? Ficaram acordados entre as partes aí que se o Pedro fosse para lá, ele ia ter mais minutagem em campo, teria mais visibilidade. Lembrando que mesmo o Zenit não disputando grandes competições, ele ainda assim consegue se manter ali, né? O jogador que está ali consegue ser convocado para a seleção brasileira, como já aconteceu com outros. Então, o Pedro ganharia mais minutagem de campo, né? Teria mais tempo de jogo e poderia realizar o sonho dele, que ele tem a vontade dele é ir para a próxima Copa do Mundo e permanecer na seleção brasileira, até lá, né? E ir para a Copa do Mundo. É um sonho que o cara tem, então esse sonho não pode ser roubado dele. E com o Sampaoli no Flamengo está sendo roubado, porque o Sampaoli utiliza ele pouquíssimo, porque ele não se encaixa no esquema tático do Flamengo. Ele acha que o Sampaoli desfaz dele, que a comissão técnica do Sampaoli desfaz dele, pelo tratamento que ele tem, que é diferenciado do Gabigol. O Gabigol também não rendendo, mesmo assim, ele custa colocar o cara, então bota ali 10 minutos para acabar, 15 minutos, só para não falar que não colocou e ficar bem com a torcida. E aí o cara não consegue desempenhar o seu papel, né, fazer um bom futebol. Com isso, o Zenit entrou em contato com seu staff, chegaram a um acordo, salário maior do que ele ganha no Flamengo, e eles vão oficializar uma proposta ao Flamengo de 25 milhões de euros. O Flamengo até então ainda não foi contactado, mas isso já vai acontecer em breve. Porque primeiro ele queria saber se o Pedro tinha vontade de ir, e o Pedro está afim de ir. Então, quando quer, né? Apesar que o Wendel queria vir para o Flamengo e não conseguiu vir. O Zenit segurou e não conseguiu vir. E agora isso também vai atrapalhar, porque o Flamengo não vai facilitar. Por mais que o Zenit queira, não vai facilitar. Então o Zenit vai oferecer 5 milhões de euros, 25 milhões de euros, e o Flamengo com certeza vai recusar, e a pedida vai ter que ser, ele vai ter que pagar bem mais. Lembrando que a multa rescisória do Pedro hoje é de 100 milhões de euros, 500 e poucos milhões de reais. Ou seja, o Zenit vai ter que desembolsar muito dinheiro. O Zenit é um time rico que tem condição, mas a gente não sabe se eles vão querer pagar tudo isso pelo Pedro, né? Nem se o Pedro vale tudo isso. É um bom jogador? Sim. Mas não vale tudo isso, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Porque no futebol é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Então, no desenrolar do tempo aí que a gente vai ver, né? Mas é capítulos da novela. E lembrando que a janela lá se encerra agora, no dia 30, né? Ou 31 desse mês, né? Eu acho que é isso mesmo. Ele se encerra agora no final do mês. E sendo assim, agora é a hora, né? Então eles vão apertar as propostas aí. O Flamengo vai fazer jogo duro. O Flamengo não tem interesse nenhum em facilitar. Até mesmo que não tem como contratar outro lugar do Pedro agora. E sem contar com o que eles fizeram, né? Que eles pediam um valor pro Claudinho. O Flamengo ia, chegava junto. Eles arrumavam um empecilho. Até o momento que recebeu uma proposta maior e de outro clube, o Flamengo não pôde cobrir. O jogador nem foi nem para um e nem veio para o outro. E tá lá, né, insatisfeito, assim como o Wendel. O Wendel está muito mais insatisfeito, que o Wendel chegou até a atrasar o voo para lá. Ele teria que comparecer e se apresentar ao time num dia. Ele se apresentou 2 dias depois. Tudo isso para tentar facilitar a vinda dele para o Flamengo. E mesmo assim não conseguiu. Então o Flamengo também teve esse sonho de ter o Wendel e o Claudinho adiado, assim como o do De La Cruz, que podem estar pintando agora no final do ano. Inclusive o Flamengo está fechando aí, tentando fechar, né? Está entrando em contato ainda, mas está tudo amadurecendo ainda, que é com o Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, que pode estar pintando na Gávea aí a partir de janeiro também, e vai vir de graça. Então é só acordar o salário ali e definir. Esse aí foi o vídeo aí, para estar interagindo, falando um pouco do porquê que o Flamengo não tem o seu estádio, né? O vacilo que o Flamengo deu, a saída do Pedro, que fica cada vez mais iminente, né? Ele provavelmente, se ele chegar a janeiro, vai ser muito. E se ele chegar a janeiro, não tiver proposta, e o Sampaoli estiver lá, vai sair até por qualquer preço, porque está insatisfeito. Corre o risco até do Sampaoli mesmo sair em janeiro, porque o Flamengo, a insatisfação de muitos jogadores ali com o técnico, coisa e tal, mas vai ter uma reformulação de elenco que pode às vezes facilitar a vida do Sampaoli. Mas muita coisa vai acontecer ainda. Então, sobe o like,
Se você não se inscreveu, se inscreva agora. E tamo junto. Aqui é mais Flamengo.